Olá pessoal, continuando falando sobre mente e corpo, vamos falar sobre pensamentos repetitivos. Saiba, o pensamento não é seu. Se ele fosse seu, você controlaria, então fique tranquilo, o pensamento é do seu subconsciente. Ele te assalta o tempo todo, te jogando ideias do que virá, te deixando exasperada, preocupado. Fique tranquilo, o pensamento nos assalta sem pedir licença. Mas eu posso procurar mecanismos para lidar com esse pensamento que me assalta e modifica a minha estrutura. Eu começo a ser levado por outros pensamentos, eu saio do aqui e agora, eu deixo o leite queimar, o arroz queimar, eu não ouço ninguém me chamando porque eu estou naquele pensamento que não para. Como eu faço para lidar com esse pensamento ruminante? Bem, eu vou te dar duas técnicas, são extremamente simples e você pode aplicar, elas são simples, mas eficazes. Então, a primeira dica é você encontrar uma liga, uma borrachinha de dinheiro. Já viu aquelas borrachinhas? Eu aqui coloquei aqui só uma pulseirinha para vocês terem ideia, mas o que você vai fazer? Como o pensamento não é seu e ele te assalta a qualquer momento e fica repetindo, martelando na sua cabeça, a primeira técnica que você vai utilizar é puxar essa borracha do lado de cima do braço. Tem que dar um peteleco daqueles, ó. Então, quando o pensamento vier, você puxa a borrachinha. Ao fazer isso, automaticamente o teu cérebro vai mudar de foco. A intenção do teu cérebro agora vai ser aliviar a dor. Não puxa a borrachinha do lado de baixo, ok? Lá de baixo aqui tem muito vasinho, você pode acabar prejudicando ou estourando algum vasinho aqui embaixo. Então, na parte de cima. Nós chamamos isso de pensamento seletivo. O teu cérebro vai buscar agora a focar-se no alívio da dor ao invés daquele pensamento. Se o pensamento vier novamente, você puxa de novo. Eu sempre brinco, você vai perder a mão, mas o pensamento vai embora. Na verdade, não é nada disso. O que você vai fazer? Você vai interromper este pensamento que te assalta. O teu cérebro começa a aprender que pensar sobre isso dói. Pensar sobre isso dói, então interrompa. Toda vez que vier, quando vier o pensamento, ele se lembra da dor. Então a gente vai se dissociar do pensamento, levando o quê? O seu cérebro a se controlar, agora a se focar na dor. Compreendido essa primeira? Bem, o que está por trás disso aqui? Toda vez que eu penso, que o meu pensamento anda aqui pelo meu cérebro, toda vez que eu penso há uma canalização, um pulso elétrico no meu cérebro e ele dispara nas minhas redes neurais, todo aquele complexo do meu pensamento que geralmente está alocado em vários lugares do cérebro. Interessante isso, ele está alocado. Toda vez que eu penso e é disparado esse pulso e eu interrompo o acesso a essas vias neurais. Óbvio que como uma rua muito pavimentada e eu passo sempre por ela, então é muito mais fácil eu ficar sempre tendo aquele pensamento. Mas se eu começo a interromper esse pensamento, aquela via neural começa a não ser mais utilizada com frequência. É como se eu deixasse uma rua sem ficar pavimentada. O cérebro agora, toda vez que pensar sobre aquilo, ele usa um novo caminho que eu interrompi. Esse novo caminho está sendo criado apenas todas as vezes que pensar sobre isso dói. E o cérebro automaticamente vai fazer o quê? Se focar em outra coisa. Esse desvio de pensamento é muito comum, parece técnica de criança e é como uma criança chorando e você pega ela no colo e diz, olha o aviãozinho. Quando ela olha para cima, ela para de chorar. Isso é muito comum. Essa técnica de desvio de pensamento com uma borrachinha de 5 centavos é uma das mais utilizadas e muita gente não sabe. Quando vê aquelas pessoas cheias de borracha nas mãos, boa parte delas usam essa técnica até que tenham o controle sobre aquilo que se vem. Saiba, você não vai conseguir controlar totalmente o que vem. Você pode ter qualidade mental sobre esse pensamento, porque ele é do subconsciente. Mas o pensamento ficar, aí é contigo. Então você pode decidir, esse pensamento fica ou ele sai? Essa é a primeira técnica. Vamos à segunda? Extremamente simples a segunda. Você vai fazer o seguinte, toda vez que o pensamento vier, você vai dizer para ele, oi pensamento. Olha que estranho, você vai acolher o pensamento. Lembre do princípio inicial, tudo que você resiste, persiste. Então a gente não vai resistir a esse pensamento. Na hora que ele vier, você vai dizer, oi pensamento. Obrigado pensamento. Tchau pensamento. Eu sempre incluo nessa técnica, que é uma técnica de coaching muito bem usada há muito tempo, eu sempre uso essa técnica dizendo o seguinte, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Você é igual uma chuva, né? Você vem, você vai. Se você quiser ficar, você pode ficar. Se você quiser ir, você pode ir também. Você não é importante mesmo. Eu sempre uso isso e sempre dá certo. Ao fazer isso, dialogar com esse pensamento, o teu cérebro vai se focar em outra coisa.
Porque se você resistir, isso vai persistir, isso ganha mais ênfase no teu cérebro. Se o cérebro percebe que isso é trivial, então ele vai deixar passar, não vai haver a resistência. Compreendidas essas duas técnicas, elas são fundamentais para lidar com pensamentos repetitivos. Emerson, eu posso cantar uma música? Eu posso pôr uma música alta? Eu posso dançar? Claro, toda estratégia vale. Essas duas são extremamente simples, altamente eficazes e você pode executar em qualquer lugar, onde você estiver. Tem lugares que não dá para dançar, mas então você pode pensar: oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Funciona, use e você vai perceber como é legal. Vamos juntos!